Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula ao vivo diária e gratuita. E na aula de hoje nós vamos entender quantos artigos, livros, trabalhos acadêmicos a gente precisa ler para fazer o nosso trabalho acadêmico. Para pré-projeto de mestrado, doutorado, dissertação e tese. Muitas e muitas pessoas acreditam que a gente tem que ter lido muitos trabalhos para fazer um excelente trabalho. E acha que o trabalho tem que ser enorme para dizer que o trabalho foi bem feito. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que a gente precisa parar a vida, o casamento, o trabalho, a rotina com os filhos para fazer um mestrado e doutorado? Será que eu preciso mesmo desgastar esse ponto para ser considerado um bom mestre ou um bom doutor? E a resposta é não. Você não precisa ler muitos trabalhos. Você precisa ler os trabalhos certos. E agora eu vou dizer para vocês quantas referências precisam haver em cada tipo de trabalho, que é o mínimo aceitável. Ah, Islane, mas eu não quero fazer o mínimo aceitável. Tudo bem, você pode fazer um pouquinho a mais, mas lembrando sempre em prezar pela qualidade e não pela quantidade. Às vezes as pessoas acham que se escrever muitas páginas vai estar fazendo um excelente trabalho. Mas, para você fazer um TCC de graduação ou de especialização, você tem que ter no mínimo ali 15 referências bibliográficas. Para mestrado e doutorado, entre 10 a 15 referências. Por que, Islane, um pré-projeto de mestrado tem menos referências do que um TCC de graduação ou de pós-graduação? Porque o pré-projeto de mestrado e doutorado é um documento que você vai entregar à banca para mostrar para a banca que você sabe o que você vai fazer quando você chegar lá. Então não é um artigo, não é um capítulo de livro, não é um livro que você está escrevendo. Você está entregando um planejamento, certo? Então é interessante 10 referências para mestrado, no máximo 15 para doutorado. Mas você pode fazer um pré-projeto de doutorado com 10 referências também. O que mais vai importar é a profundidade do que você está escrevendo. Para você escrever uma dissertação, você tem que ter aí no mínimo 40 referências lidas. E para você fazer uma tese de doutorado, você precisa ter aí no mínimo 60 referências. E isso vai fazer com que você aprofunde ainda mais a sua leitura e a forma como você escreve o seu trabalho acadêmico. Então, Islane, entendi que eu não preciso ler tanto. Não preciso... Ai, tem uma coisinha aqui no meu olho. Vou tirar aqui, tá me incomodando. Eu comi Doritos e tava com a mão suja, eu cocei o olho. Aí entrou um pedacinho aqui. Que hoje a TPM tá braba e a gente vai de quê? De lanche, né? Mas vamos lá. Não saiu não, mas... Agora ok, vamos lá. Boa noite a todos. Só lembrando que as nossas lives estão acontecendo nas terças e nas quintas às 18 horas, tá bom? Então você não precisa ler muito, você precisa ler os artigos corretos. E a grande questão aqui, ó, é escolher os artigos corretos. Como é que eu escolho os artigos certos? Primeiro, você tem que escolher o título da sua pesquisa. E esse título ele tem que ser muito específico, bem específico mesmo, tá? Por que ele tem que ser específico? Porque se você colocar um título muito abrangente, quando você for fazer a pesquisa, você vai ter muito trabalho. Você vai ver muitos trabalhos acadêmicos. E aí você vai ter que fazer a separação meio que manual. Só que existe uma forma de você fazer a separação de forma mais direta, objetiva e fácil. Como? Fazendo um título muito específico para TCC, pré-projeto, dissertação e tese, certo? Sempre que você for fazer o seu título, você tem que especificar qual é a metodologia que você está utilizando dentro do título já. Você tem que dizer qual é o objetivo da tua pesquisa já no título. Você já tem que definir exatamente o que você quer abordar especificamente. Se você for colocar aí na área de humanidades, para quem vai fazer trabalho na área de educação,
entender qual o papel da formação de professores. Isso é um título muito abrangente, né? Então, tem que especificar qual é o tipo de formação de professores. Então, são essas coisinhas, essas especificidades que vai fazer com que você afunile a quantidade de artigos que você vai encontrar para a sua pesquisa. Escolher um bom título, agora a gente tem que escolher as palavras-chave corretas. Por quê? Se eu escolho as palavras-chave muito amplas, eu também vou ter artigo muito amplo. Eu vou encontrar uma vasta quantidade de trabalhos acadêmicos e vai fazer com que a gente realmente tenha que fazer essa separação manual, que não é interessante para a gente, certo? Então, tem que saber que na área de saúde, a gente tem que analisar se as palavras-chave são descritores. E qual é essa diferença de palavra-chave e descritor? Palavra-chave é um termo que resume o objetivo do seu título. Já o descritor, ele foi feito por uma reunião de bibliotecários para fazer o quê? Vamos definir como é que a gente vai chamar as coisas, padronizar como a gente vai chamar as coisas. E aí a gente tem que ir lá no site do DEX, do BVS, para verificar, testar se a minha palavra-chave é ou não um descritor. Porque se não for um descritor, você pode não achar os trabalhos certos, porque a comunidade científica está chamando o termo de um jeito e você vai numa palavra-chave e chama o termo de outro jeito, entende? E aí acaba que você não encontra os trabalhos. E aí é quando muita gente fala assim, ó, Islane, eu tô em dúvida como fazer o meu trabalho, porque são pouquíssimos trabalhos que eu encontrei na área, acho que eu vou mudar de tema. Só que o problema que você está tendo não é porque eu tenho poucos trabalhos, é porque você não está sabendo fazer a pesquisa. Mas se o aluno deixa para fazer o título por último, que muita gente faz isso, né? Faz o título por último. Se você não definiu boas palavras-chave, você não vai encontrar os melhores artigos. E quando a gente faz um trabalho muito específico, a gente não encontra muitos trabalhos. Isso é natural, sabe? Não encontrar muita coisa. Ou então você encontra muita coisa e quando vai fazer a análise dos dados, você vai diminuindo muito a quantidade. Então a gente pega um artigo de revisão e a gente faz um artigo de revisão com 2 trabalhos apenas, é comum. Ou você vai fazer um artigo de revisão e encontra, na pesquisa nas bases de dados, você encontra aí 4.000 títulos, 4.000 trabalhos, e quando você vai fazer a leitura, a análise qualitativa do artigo, você acaba ficando com 15, com 10 artigos. E isso é natural, isso é o esperado mesmo. Então, você vai encontrar os artigos muito que encaixem muito com a tua pesquisa. Então, é por isso que a gente não usa muitos trabalhos para fazer um projeto de pesquisa, tá? E TCC de graduação e pós-graduação. Já no mestrado e doutorado, a gente precisa ampliar um pouquinho essa leitura. Então, eu tenho um título específico numa dissertação e tenho um título específico numa tese, só que agora eu vou ter chance de analisar artigos mais antigos. Quando a gente vai fazer TCC de graduação e pós-graduação e pré-projeto de mestrado e doutorado, a gente tem que fazer a pesquisa nos últimos 5 anos. Mas aí, quando eu estou fazendo uma dissertação em uma tese, eu consigo olhar retrospectivamente para comparar o que foi publicado antes e o que está sendo publicado agora com o que eu estou entregando para a comunidade científica, certo? Então, definitivamente, você não deve perder a sua vida, o seu trabalho para fazer mestrado e doutorado. Você tem que saber fazer um título adequado, escolher as palavras-chave corretas e aprender a operar, a trabalhar nas bases de dados. E isso eu ensino com riqueza de detalhes na mentoria, esse passo a passo, para que você consiga aprender a dominar o trabalho na sua área. Você, por exemplo, não precisa saber todas as metodologias de pesquisa para fazer uma excelente metodologia. Então, isso eu te ensino também, certo? Palavras-chave. Aí, como é que a gente escreve, tá? Palavras no plural e chave no singular. Palavras, hífen, chave, tá? É a forma correta da gente escrever. Palavra-chave, já tive problemas. Como evitar?
é justamente isso. Você primeiro tem que fazer um bom título. Como é um bom título? Um título bem específico. Um título que você fale qual é o tipo de método que você está utilizando. Um título que realmente traduza o objetivo da sua pesquisa. E uma grande parte dos alunos, eu posso dizer que 100% dos alunos, 100% de todo mundo, todos os títulos que eu já corrigi ao longo desses 10 anos, a maior dificuldade dos alunos é passar para o título a ideia que ele quer pesquisar no texto. Como assim? A pessoa coloca um monte de palavra bonita no título e no final fala assim, ó, de verdade, o que é que tu quer pesquisar? Ah, Islane, eu quero fazer uma análise como os professores trabalham isso na sala de aula. Poxa, isso é teu título. E aí, quando eu vejo um aluno que escreveu uma introdução que não deu para entender bem, eu peço para ele ler em voz alta e dizer assim, você está conseguindo passar para o papel aquilo que você realmente queria dizer? Porque a gente sabe que a mão é mais lenta do que os pensamentos. Aí acaba que você tem muito pensamento e não consegue digitar aquilo ali em tempo. E às vezes, para você tem sentido, mas para o leitor que está lendo não tem. Porque a gente não está dentro da sua cabeça. Então você tem que olhar para o papel e pensar, eu estou transferindo a ideia que realmente eu queria passar para o meu texto? Então isso acontece muito com o título. Então quando você faz isso, você já consegue melhorar. Lembrando que não existe uma fórmula mágica para escrever o título. Porque aí eu poderia dar aqui na live, mas eu tenho que analisar qual é o objetivo da sua pesquisa, qual é o tipo de método que você está utilizando para te ajudar a enxugar o teu título e especificar ainda mais. Luciano falou, para fazer a dissertação, tem que ler 40 artigos e tese 60. Isso. No mínimo 40 referências na dissertação e no mínimo 60 referências na sua tese. Certo? Então, quando você faz isso, você começa a fazer a pesquisa nas bases de dados e encontrar os artigos que têm a ver com o seu assunto. E às vezes as pessoas deixam de fazer bons trabalhos porque fizeram uma pesquisa nas bases de dados ou no Google, né? Que normalmente a pessoa usa o Google, que não, às vezes nem entende o que é uma base de dados, né? Que é lá onde estão os artigos. E aí ela encontra pouca coisa. Ou pior, encontram trabalhos mal escritos. E aqui a gente tá cansado de ver isso. Quem é aluno aqui da mentoria e já encontrou um trabalho mal escrito? Coloca aqui eu nos comentários que eu quero saber essa taxa aí de quem já encontrou, para vocês terem um feedback, uma ideia do que a gente tá falando aqui. Então a gente encontra muito trabalho ruim. E o equívoco é pegar um trabalho ruim para ser a base do teu projeto, a base da sua dissertação e da sua tese. Aí você está incorrendo no erro que você nem sabe. E eu costumo dizer assim, que é um erro chamado ponto cego do carro, né? Quando a gente está dirigindo, a gente olha pelo retrovisor, quer fazer uma ultrapassagem, olha para ver se tem algum carro atrás e quando você vai ultrapassar, o carro do lado, dá uma buzinada lá em você. Aí você fala, meu Deus, eu não vi esse carro, estava aqui, eu olhei no retrovisor e não vi nada. Né? Quando você vai entender, aquele carro passou pelo ponto cego, que é uma congruência de pontos no espelho, em que se o objeto passar nessa congruência de pontos, a gente não consegue ver. E aí o aluno tá nesse ponto cego, ele acha que tá fazendo certo, mas está fazendo errado. Ana disse aí que já encontrou artigos bem ruins na escrita do artigo dela, né? E aí a gente precisa trabalhar isso para encontrar os artigos corretos. Gislene também, né? As duas foram aprovadas no mestrado, uma na área de educação, outra na área de administração. Muito bem colocadas, inclusive, nas os seus trabalhos. E hoje está aqui comigo, né? Para escrever a dissertação delas de mestrado. Coisa boa ter vocês aqui. O projeto mestrado doutorado entre 10 a 15 referências. Porque nem cabe, né? Muitas referências ali, porque você não tem espaço.
Você tem que escrever ali o projeto com capa, com todos os elementos textuais, cronograma, orçamento, tudo dentro de 10 páginas, né? Então, são poucas páginas para a gente escrever tudo que a gente precisa. Mas é importante que você tenha lido todas as referências. E uma dica que eu vou dar para vocês é: leiam todas as referências e se perguntem, eu citei todas as referências do meu texto? E isso é ponto de corte no seu... É ponto que você pode ter diminuído no seu projeto. Ou você citar muitos artigos, mas não referenciar. Isso também você leva canetada, perde ponto, tá joia? Então, só pra gente arremeter a primeira parte da nossa aula aqui, eu preciso ter muito trabalho para escrever meus artigos? Não. Você precisa ler os artigos corretos. Agora pensa comigo. Ler 10 artigos. Se eu ler um artigo por dia, em 10 dias eu li 10 artigos. Certo? Então, eu não preciso de perder tanto tempo da minha vida porque eu tô lendo um artigo por dia. Outra coisa. Você faz o seu mestrado em 2 anos, em média. Você tem 2 anos para ler 40 artigos. Então, não tem muita coisa para você ler, não é verdade? Você vai fazer o trabalho mais de analisar aqueles artigos e criar algo e colocar a sua análise crítica ali. Você tem 4 anos para fazer o doutorado. 365 dias vezes 4. E você com 60 referências consegue fazer um doutorado. Então veja que não é ler muito, é ler os artigos corretos, tá bom? Tudo que está referenciado tem que estar citado. A gente usa na dissertação e na tese. Joia? E a segunda parte da nossa aula é como se manter motivado ou motivada para continuar os estudos quando bate aquela desmotivação, não quero fazer nada. Isso já aconteceu muito comigo no mestrado. E a raiz da minha falta de motivação sempre foi não saber o que tem que fazer. Sabe quando você quer muito fazer o seu trabalho, fazer um bom trabalho, descobrir a cura do câncer, mas você não sabe por onde pesquisar, não sabe o que escrever, não sabe como fazer? Aquilo gera uma desmotivação total em você. Porque você quer, mas não sabe por onde começar. Aí não tem santo que consiga, né, gente? Então, realmente, você precisa ter um passo a passo para vencer a primeira fase dessa desmotivação, que é ficar perdido aí no meio do caminho, tá? Ok, Joana, eu tenho um passo a passo, mas de vez em quando eu fico desmotivado, eu fico desmotivada. O que fazer? Eu quero te convidar a você pensar aonde você quer chegar. Por que você quer fazer mestrado? Por que você quer fazer o doutorado? Ah, Joana, eu quero fazer o mestrado porque eu quero aprofundar meus conhecimentos. Eu quero levar um trabalho melhor para as pessoas que dependem e precisam de mim. Eu quero realmente contribuir mais para a vida das outras pessoas. Então, sempre que você estiver desmotivada, lembra assim, eu estou fazendo isso porque alguém está esperando por mim. Eu lembro que quando eu comecei a mentoria, eu me via muito sobrecarregada porque eu sabia como fazer, mas não sabia assim ao certo muito bem como conduzir as pessoas, como motivá-las, como atender. E é muito cansativo você dar o atendimento ao público, né? E às vezes eu me via sobrecarregada porque eu não sabia como fazer. E hoje eu consigo atender uma gama muito maior de pessoas do que no início, porque agora eu tenho o passo a passo, eu tenho estratégia, eu tenho um direcionamento, eu já sei como fazer, né? Então acaba que não fica tão cansativo como era no início com menos pessoas. Então, quando eu tava muito desmotivada e eu acordava assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer, porque eu tinha mentoria, eu dava aula em pós-graduação, eu era coordenadora eu era dona de uma pós-graduação, e aí tinha que contratar professor, treinar professor, aquela coisa toda. Então eu me via muito sobrecarregada, né? E aí, às vezes eu acordava cansada,
E eu dizia assim, mas eu tenho que levantar. Porque Ana Beatriz vai defender o pré-projeto dela, a gente precisa treinar. Nossa, aquilo me dava um gás absurdo, mesmo que eu não quisesse levantar da cama. Então, lembrar o teu porquê vai fazer toda a diferença quando você estiver cansado ou cansada. Às vezes a pessoa quer ser professor acadêmico, quer passar no concurso público e sabe que a porta de entrada para esse concurso é você fazer mestrado, fazer doutorado, dá para ganhar 10 a 15 mil reais por mês sendo professor de federal, né? E aí você fala assim, poxa, é pelo meu salário, é pela viagem que eu quero fazer, é pela casa que eu quero construir ou reformar, é pelo carro que eu quero ter, é pelas pessoas da minha família que eu vou ajudar a se livrar de dívidas, a, sabe, melhorar financeiramente. É o familiar que tá doente, quer pagar um médico para aquela pessoa, quer pagar um remédio para aquela pessoa, quer pagar uma fisioterapia, uma hidroginástica, sabe? Isso motiva demais a gente quando a gente tá cansado. Sabe? Primeiro, a gente realmente ter um passo a passo. Segundo, a gente precisa lembrar do que a gente quer. E se você estiver lascado financeiramente e você quiser melhorar financeiramente, não ache que é vergonhoso ou errado fazer mestrado, doutorado pelo dinheiro. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fui pelo dinheiro, eu fui pela bolsa, que eu fui bolsista, e eu ganhava R$1.500. Então, ou era isso, ou era trabalhar no supermercado. E eu lembro que eu tava fazendo direito na época. E aí eu tive que escolher. Ou eu continuava direito na Unicap, que é uma instituição muito boa aqui em Pernambuco. É uma faculdade privada, essas universidades católicas, que são muito boas, né? São uma das melhores instituições, são as cristãs, né? São muito bem preparadas. E aí tem um histórico muito grande, um curso muito caro. Na época o curso, tipo, há 7 anos atrás já era R$1.800, né? Imagina hoje quanto é que não tá o valor de um mestrado. E eu ganhei uma bolsa, passei em 3º lugar no programa e eu ganhei. E eu tive que escolher entre direito e mestrado em neurociências. Eu escolhi o mestrado porque eu não tinha dinheiro, porque aquela bolsa ia me ajudar financeiramente. Então, assim, se eu fosse para escolher, se eu tivesse ganhando 1.500 fazendo direito e 1.500 no mestrado, eu teria escolhido ficar no direito, sabe? Porque é uma coisa que era um sonho meu de adolescência. Só que depois que eu fiz o mestrado, eu vi que eu não seria tão feliz lá no direito quanto eu sou feliz hoje aqui. E aí, foi uma escolha pelo dinheiro e tá tudo bem. E eu vejo muita gente que tem formação acadêmica, é professor e tem vergonha de falar que é pelo dinheiro. Não, o dinheiro ele é importante e tá tudo bem gostar de ter dinheiro e querer ter dinheiro, né? A gente só não pode passar por cima dos nossos princípios, da nossa saúde, da nossa família por conta disso. Mas trabalhar para ter é o ideal. O seu sonho é ir para a Europa? Trabalhe para ir para a Europa. Faça o seu mural de sonhos, com o carro que você quer na parede, com as vidas que você quer ajudar, com a casa que você quer ter. Coloque isso, você vai ver sua motivação aumentar. Desculpa, tá? Certo? E a terceira coisa que eu faço, que é, na verdade, em primeiro lugar, para ter motivação, é ter o meu momento com Deus, sabe? Entender que... Entender que eu tenho que me esforçar para ter alguma coisa na vida, mas que o sucesso vem de Deus. Que tem muitas pessoas que, mesmo que não tenham esse contato íntimo com Deus, elas alcançam as coisas, mas elas muitas vezes não são felizes, não são preenchidas. Sabe aquela pessoa que tem tudo, mas não é feliz? Então, eu acredito muito nisso. Então, assim, é você entender que você tem um ser superior, que você pode contar com o ser superior para fazer coisas inimagináveis. Você pode ir muito além do que os seus olhos podem ver. Você pode ir muito além do que as suas forças podem ir. Se você buscar a renovação das suas forças em Deus. De você realmente estar ali orando, lendo a Bíblia, porque isso renova o nosso espírito. Sempre que você estiver desmotivado,
para o momento, respira fundo e ora: Senhor, eu tô desesperado, olha, eu quero largar tudo, eu não vou dar conta de nada, sabe? Mas se o Senhor me ajudar, eu vou chegar lá, me ajude, me dê força, me dê sabedoria, me dê equilíbrio emocional. Se você fizer isso todos os dias, você vai em lugares que você nunca imaginou que você iria. Quando eu estava no meu mestrado, eu achava que, meu Deus, o professor me botou para fazer um tema que é tão simples. Eu cheguei aqui para revolucionar a neurociência, sabe? E eu falei com ele, ele falou assim: Lislane, faça o básico. Depois que você fizer o básico, a gente conversa para todo esse planejamento que você quer. E eu, tá certo, ele não me deu um não, mas eu tinha que seguir o que ele disse. E eu fui fazer o básico, e quanto mais eu estudava, mais eu via que era simples, que Thomas Willis falou sobre a base vascular no cérebro, lá em 1600 e... Sabe, já tá em 2016, 2013 na época, que eu fiz meu mestrado. E, gente, já passou muito 200 anos, e mais de 200 anos, né? 400 anos. 400 anos. 1600... 1700 anos, 400 anos falando disso. Eu vou falar de uma coisa que já estão falando aí há 1400 anos. E eu disse assim: Senhor, foi o Senhor que criou o cérebro humano. Me mostre algo que ninguém nunca viu. Eu só fiz essa oração em pensamento. Foram só essas frases. E eu posso te dizer que eu encontrei coisas que ninguém tinha encontrado no mundo. E que o meu mestrado, se eu tivesse feito um doutorado daquilo, tinha título e tinha resultado para um doutorado. E eu fiz em 6 meses, porque eu abandonei as minhas armas e eu fui lutar, fui guerrear com as armas de Deus. Claro que fazendo a minha parte, lendo o artigo que tinha que ler, escrevendo o artigo que tinha que escrever, escrevendo a dissertação, indo para o hospital para coletar dados na pesquisa, sabe? Fazendo a minha parte, mas Deus me mostrou. E eu posso dizer para vocês que foi fruto de oração. E quando eu terminei o meu trabalho, ele foi quando eu comecei a ganhar os prêmios. Foi algo tão surpreendente que eu fui para congressos concorrendo com professores de anatomia de universidades da UFMG. Estava na fila junto comigo para apresentar o trabalho. E eu ganhei o melhor banner e melhor apresentação oral de todo o congresso, no Congresso Internacional de Anatomia Humana. Então, foi fruto de oração. Então, você tem uma arma muito poderosa, que é a arma de buscar auxílio em Deus, para você controlar suas emoções e se manter no prumo, no nível de seguir ali o que você tem que fazer. Para você, sabe, vencer o dia a dia, porque a gente é ser humano. E o Senhor tá ali para ajudar, sabe? Ele tá ali de braços abertos, esperando só você ir buscar. Ele tem auxílio, ele tem renovo para sua vida. Ele tem a estratégia que você não tá. Quantas vezes eu venho orar aqui de manhã cedo, eu digo: Senhor, eu não sei fazer isso. Me ajuda enquanto eu tô orando. Deus me mostra, faça assim, faça assim, faça assim. E dá certo. Sabe? Por quê? Porque a sabedoria vem dele. Ele é a fonte da verdadeira sabedoria. Então, busque a Deus em oração. Louvor é uma arma poderosíssima. A leitura da Bíblia é uma arma poderosíssima. Não tem por que a gente dissociar religião e ciência, né? Foi o próprio Deus que criou a ciência e comprova tudo que ele fala, né? Na Bíblia é comprovado. E recentemente até encontraram os marcos da travessia do Mar Vermelho em Israel, sabe? Os pilares. E quando os mergulhadores foram mergulhar, eles encontraram vários utensílios ali das pessoas que foram atravessar o Mar Vermelho e os egípcios que foram afogados ali, como está na Bíblia. Então, assim, não tem porquê você abandonar. Ah, não vou abandonar um pouquinho Deus, porque agora eu tenho que me dedicar. Não, anda junto. Ele vai te levar ali no que você possa imaginar. Então, ele é a essência da tua motivação. É ele que me mantém de pé. Eu tô contando aqui pra vocês os segredos que me mantêm de pé. É isso aí, Lide. Confiar em Deus e ser persistente é muito importante. É fundamental, né? Joia? As referências do projeto a gente pode utilizar sim na dissertação e tese. Se não mudar o objetivo, a gente pode utilizar. Certo?
Então, se você quer ir para o próximo nível acadêmico, se você precisa de ajuda, se você tá perdido aí, não sei nem por onde começar, não sei como escrever o meu artigo, o meu projeto, eu sou tão verde no assunto, ou eu tô há muito tempo sem fazer pesquisa de fato, então manda um direct, vamos marcar um Zoom de 30 minutos. Eu vou entender o teu momento e te dar o plano que você precisa seguir para você ir para o próximo nível. Gratuito, né? É só você falar comigo no direct. Mesmo que você não saiba nem mesmo por onde começar, a gente vai te guiar e fazer com que você também veja seu sonho acontecer. Você pode passar no mestrado, você pode passar no doutorado, você pode concluir a sua dissertação, a sua tese, né? Sem sofrer psicologicamente, sem sofrer fisicamente, né? E realmente você ver a realização dos seus sonhos acontecerem de forma que você consiga olhar para você e dizer, eu tenho orgulho de mim, fui eu que fiz, eu aprendi a fazer isso, tá bom? Isso aí, Michele, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Se a gente não teme a Deus, nós somos criaturas que não temos o mínimo de sabedoria, de discernimento. Estamos aí sendo levados, né, pelo vento, uma folha levada pelo vento que não sabe para onde vai. Onde o vento dá, ela vai, né? E a nossa vida não foi feita para ser assim, né? E lembremos que é muito bom usufruir de tudo aqui na Terra, mas existe uma vida espiritual com Deus ou não, que a gente pode escolher, e a gente está escolhendo agora como fazer isso, tá certo? Então eu quero agradecer demais a sua presença aqui, te pedir para confiar e acreditar que em Deus tudo é possível, que se você estiver passando por aqui, não foi por acaso que você chegou aqui. Eu tenho uma técnica e estratégia para te ajudar a chegar lá. A técnica que me ajudou a passar no mestrado, passar no doutorado, terminar minha dissertação, minha tese e ajudar milhares de pessoas a passarem no mestrado e doutorado também. Eu posso pegar na tua mão, te ajudar a escrever o artigo junto com você, escrever o projeto junto com você. Não é por você, é junto com você. Então, é possível. Comece a trabalhar agora pelo futuro que você quer, porque a felicidade, a realização, ela é feita de vários agoras, de várias decisões que você toma hoje, vão se refletir na sua vida. Você pode nem conversar comigo, né? E tá tudo bem. E você lá na frente vai dizer assim, poxa, será que se eu tivesse tido aquela conversa, minha vida não ia estar de outra forma, em outro patamar? Certo? Eu quero te ajudar a realizar esse sonho mais íntimo que você tem e que você pode estar se achando incapaz, mas eu quero te dizer que você não é. Você é um diamante bruto. Eu tô aqui para lapidar. Por nada, Anne. Ô, Ana, gratidão de ter aqui. Amém. Obrigada, queridas. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco mais sobre isso, que é a minha realidade, que é o meu dia a dia, né? E ajudar pessoas. E te ajudar a ir para o próximo nível. Acadêmico, financeiro também. Que Deus trouxe a gente aqui para ter vida e ter vida em abundância. E às vezes a bênção está ali, só falta a gente ir lá pegar. Tá ali, né? Então, a gente pode te ajudar. Luciano, hoje para entrar na mentoria eu tenho que fazer uma entrevista, entender o momento do aluno, se ele é o aluno ideal. A gente também pode fazer essa conversa no Zoom e a gente vê qual é o melhor momento para você entrar na mentoria, sobre os valores e qual a sua necessidade também. Porque depende de onde o aluno está, qual é a necessidade dele de aulas, a gente vê a melhor forma para lhe ajudar, tá certo? Gratidão, gente, por vocês estarem aqui. Terça-feira nós temos um encontro marcado com uma aula incrível para vocês. Compartilhem. E aí minha irmã mandou uma foto pra mim que fala assim, ó: ajudar o outro a acender a sua luz não apaga a sua. Então, quando você compartilha, né, essa live, você está ajudando outras pessoas. E você está se ajudando também. Quando a gente ajuda, tem recompensa da parte de Deus. Então ajude, compartilhe, divulgue essa informação
Porque às vezes tem uma pessoa que tá desesperado, que quer passar no mestrado, doutorado e que não sabe por onde começar. E através da sua ajuda ela pode chegar lá e você pode chegar junto com ela. Tá bom? Então compartilhe, marca aí o @ do Cientista Memorável, que eu quero ver vocês compartilhando também. Chega de ter, sabe, mestrandos e doutorandos egoístas, com medo da concorrência. Não. Faça o seu melhor. Ajude o máximo de pessoas que você puder. E você vai ver o resultado acontecer na sua vida, tá bom? A vitória de uma pessoa não anula a vitória de outra pessoa. Beijinhos, fiquem com Deus e até terça-feira. Agora você vai marcar sua reunião aqui comigo no privado, tá bom? Tô te aguardando. Beijos. Tchau, tchau.